Ah, então você tava duvidando da qualidade quase nada duvidosa do escanteio curto. Fique esperto, rapá. A gente disse que voltaria com a parte 2 dos campeões estaduais mais improváveis da história. Hoje a gente vai contar a história dos times considerados pequenos que faturaram o Paulistão. Aliás, você sabe quem é o quinto maior vencedor de campeonatos paulistas? Se você chutou Portuguesa, Ponte Preta ou qualquer outro time da Série A1 ou A2, você... Errou! Se você quiser saber, aguenta aí. Antes eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir o vídeo até o fim para descobrir. Primeiro de tudo, é importante a gente ressaltar que até 1933 o Paulistão não era algo profissionalizado, mas sim uma disputa amadora organizada entre clubes da elite paulistana. Nessa época, muitas edições foram vencidas por clubes que já não existem mais ou não disputam mais futebol. Um exemplo desses times é o São Paulo. Opa, calma lá, não é o tricolor paulista não. É o São Paulo Athletic, um time fundado por engenheiros da São Paulo Railway Company, considerado o clube mais antigo da cidade. Esse time venceu as 3 primeiras edições do Paulistão, em 1902, 3 e 4, e ainda faturou a 4ª taça em 1911. Hoje, o São Paulo Athletic ainda funciona como um clube de rugby, que é inclusive o maior campeão brasileiro da história na modalidade. O clube mais importante dessa época amadora é com certeza o paulistano. Esse time ainda é o maior campeão do Paulistinha fora do eixo dos 4 grandes, com 11 taças. Entre 1916 e 1919, o paulistano foi campeão 4 vezes seguidas, coisa que até o momento ninguém conseguiu repetir. Hoje em dia, o clube não pratica mais futebol, pois foi fundido com outros times para dar origem ao São Paulo. Agora é o São Paulo certo. Mas ele segue com outras modalidades, principalmente o basquete. Foi até campeão do NBB em 2018. A gente podia contar com detalhes a história de todos esses times campeões na era amadora, mas aí a gente ficaria aqui até amanhã. Então vamos dar uma resumida para vocês. Um tal de Germânia, que atualmente responde por Esporte Clube Pinheiros e não joga mais futebol, foi campeão 2 vezes, em 1906 e 1915. O Internacional também já venceu o Paulistão. Óbvio que esse é outro Inter, da capital paulista, mas ele foi campeão em 1907 e 1928. Pouco tempo depois foi incorporado pelo São Paulo. Se na época o Palmeiras ainda se chamava Palestra Itália, mesmo assim o Palmeiras foi campeão paulista. Era outro time na verdade, a Associação Atlética das Palmeiras, que venceu em 1909, 10 e 15. Mais tarde se fundiu ao paulistano no mesmo processo que criou São Paulo. Um tal de Esporte Clube Americano foi bicampeão invicto em 1912 e 13, mas foi dissolvido pouco tempo depois. Curiosamente, o clube para o qual a maioria dos jogadores se transferiu venceu o Paulistão 2 vezes, em 1914 e 25. Era a Associação Atlética São Bento, que também foi extinta. E agora a gente pode finalmente falar de times mais conhecidos da era profissional do campeonato. Como eu já disse, a Lusa não é o time que mais incomodou os 4 grandes em questão de número de conquistas estaduais. Mas o nosso querido clube da Zona Norte já levou alguns troféus. Os primeiros foram conquistados na década de 30. Mais especificamente em 1935 e 36, quando o campeonato era disputado em pontos corridos. Após o bi da Lusa, teria início um grande período de supremacia dos 4 grandes. Foram quase 40 anos de domínio absoluto, e somente a última campeã, a pequena gigante portuguesa, poderia quebrar essa sina. Em 1973, o Paulistão foi disputado por 12 times, em 2 turnos de pontos corridos. Os 2 melhores colocados nessa fase, o Santos de Pelé e a gigante Luzinha, se classificariam para a grande final. Jogo pegado e 0 a 0 no placar na decisão. O campeão seria decidido nos pênaltis. A Lusa perdeu as 3 primeiras cobranças, enquanto o Peixão guardou uma das 3 primeiras penalidades. O juizão então encerrou a partida. Os santistas comemoraram e os jogadores da Lusa deixaram o estádio conformados. Não, mas calma aí, se cada time tinha cobrado 3 pênaltis e estava 2 a 0, ainda dava para a Portuguesa empatar. Pois é. Mas as autoridades da partida só perceberam o erro quando já era tarde demais. Resultado, a federação declarou os 2 times campeões paulistas de 1973. Agora, a Lusa tá longe de ser a campeã mais diferente do Paulistão. Em 1986 surgiu o primeiro campeão do interior paulista, a Inter de Limeira. O time liderado por Kita e treinado por Pepe, aquele parceiro do Pelé, fez uma boa campanha, passando pelo Santos nas semis e batendo Palmeiras na final por 2 a 1. Essa final só perde no quesito inusitado para a final de 90. Ali, pela primeira vez, tivemos uma final com 2 times do interior paulista. O Bragantino fez boa campanha até chegar no confronto contra o Novo Horizontino. O time de Bragança Paulista tinha um bom esquadrão, com alguns nomes conhecidos, mas o mais importante era quem comandava o time, Vanderlei Luxemburgo, ainda no começo de carreira, que ainda não tinha chamado ninguém de safado.
Depois de 2 empates por 1-1, o Bragantino levantou o título devido à melhor campanha e consagrou mais um campeão para o interior paulista. Saindo do interior e indo para o ABC Paulista, vamos falar agora do título do São Caetano de 2004. Impulsionado pelo dinheiro de empresários locais, o São Caetano conseguiu montar times muito competitivos e figurou no mais alto patamar do futebol brasileiro no início do século XXI, chegando a finais de Brasileirão e Libertadores. Mas teve que se contentar com o vice-campeonato em ambas as oportunidades. Mas em 2004 foi diferente. O time, que contava com nomes importantes como Gilberto, Mineiro e Lúcio Flávio, foi se ajeitando ao decorrer do campeonato, e a chegada de Muricy Ramalho após a demissão de Tite foi fundamental para essa guinada. Depois de se classificar aos trancos e barrancos para o mata-mata, o azulão passou sem grandes dificuldades por São Paulo nas quartas e Santos na semifinal, chegando a fazer 4-0 no segundo jogo contra o Peixe. Na final, o São Caetano pegou a outra sensação do campeonato, Paulista de Jundiaí, que tinha eliminado o Palmeiras nas semis. Mas o Paulista sofreu nas mãos do São Caetano, que venceu os 2 jogos da final e conseguiu de vez acabar com a sina de perder finais. Vamos voltar agora para o interior paulista, mais especificamente para Itu. Você já deve saber que estou falando do Ituano, bicampeão paulista. O primeiro título foi em 2002, em um torneio marcado pela ausência dos 4 grandes, que estavam jogando a Copa Rio-São Paulo daquele ano. Mas o Ituano não tinha nada a ver com isso e venceu o campeonato, disputado no modelo de pontos corridos. Mas se em 2002 faltou ter enfrentado os grandes, em 2014 passou longe de ter esse asterisco. Isso porque o Ituano eliminou 3 dos 4 grandes para ser o campeão. Na fase de grupos, deixou o Corinthians para trás e ficou com a segunda vaga para o mata-mata. Na semifinal, eliminou o Palmeiras. Na final, após vencer o Santos no primeiro jogo e perder o segundo, teve que ir para os pênaltis. E após Cícero errar a penalidade, o Ituano conquistou pela segunda vez o Campeonato Paulista. Rapaziada, é uma história melhor que a outra. É uma pena que cada vez menos nós vejamos clubes de menor expressão conquistando os charmosos estaduais. Mas e você, curtiu essas histórias? Concorda que seria mais legal viver em uma época em que mais times conquistavam os estaduais? Ou você curte a espanholização do futebol brasileiro? Comenta aqui tudo isso e o que mais achar necessário. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.